nós vamos agora compartilhar com todos que estão conectados a palestra Dispositivos Inteligentes para Aulas Híbridas. A empresa patrocinadora é a DigitalNet BR e o palestrante é o Fábio Rigoto. Ele tem 33 anos, formado em engenharia de produção. Ele atua na DigitalNet BR no segmento de videoconferência há mais de 10 anos, responsável pela área de desenvolvimento de negócios e parcerias da DigitalNet BR. Eu tenho certeza que ele só vem a brilhantar o nosso WebInfo, o InfoNesp. Desejamos a todos uma ótima palestra e sucesso a você, Fábio, e aos meus colegas aqui do InfoNesp. Muito obrigado pela colaboração de vocês. Eu vou ter que me ausentar, mas amanhã estaremos aqui logo na sequência para anunciar as próximas atividades dentro do WebInfo. Boa sorte. Obrigado pelas palavras aí, pela introdução, Tatiana. Obrigado pela oportunidade da gente poder participar do evento, compartilhar um pouquinho de informação aqui que a gente pode, com certeza, agregar um pouco para o evento e para a grandeza que a gente sabe que ele tem aí. Ouvi o João falar que já são mais de 10 anos que ocorrem de forma sempre presencial e esse ano, pela primeira vez, sendo online, né, tem tudo a ver com o que a gente tem feito aí com a nossa área de atuação. Obrigado pela introdução, pessoal. Podemos começar, né? Tá tudo certo? Legal. Pessoal, sei que foi um dia longo para vocês todos aí. Imagino que bastante discussão. A ideia com a apresentação aqui, fazendo ao fim do dia, não é nada muito técnico ou muito que seja pesado. É para ser leve. A gente acha que pode contribuir com esse novo desafio que a sociedade está passando. Então, a ideia é a gente trazer um pouco da nossa experiência aqui relacionada com os dispositivos inteligentes para realizar esse modelo de aula híbrida, né? Como que vai ser a nossa agenda aqui do dia? Só um minutinho. A apresentação o João já passou aí, né? Já falou um pouco de mim, mas depois a gente vai falar um pouco, tentar contextualizar sobre os desafios do ensino híbrido, falar das soluções em si que a gente pode oferecer e também trocar algumas experiências de outros projetos que nós atuamos. Bom, o João falou bastante aqui já da apresentação, né? Eu sou Fábio, 33 anos, sou apaixonado por tecnologia, eu vivo tecnologia desde que eu me entendo por gente, gosto bastante, sempre que tem uma novidade, alguma coisa, eu consumo isso. E acho que está muito relacionado com o que eu tenho feito na minha vida profissional, né? Estou aqui na DigitalNet há mais de 10 anos, trabalhando com videoconferência, e hoje atuo na área de desenvolvimento de negócios e parcerias. Coloquei duas fotos aqui que são bem... tem minha foto pessoal, mas coloquei duas fotos ali que para mim são bem emblemáticas. Oportunidades que eu tive trabalhando na DigitalNet, por exemplo, de estar numa plataforma de petróleo. Foi uma experiência única, então eu acho que esse segmento que a gente atua aqui de TI, de videoconferência, acaba nos colocando em algumas posições bem características. E a cadeira ali representa um trabalho que a gente fez também para a Presidência da República, que foi muito bacana. Então, assim, meu histórico, resumidamente, é esse. Qualquer coisa, qualquer informação que vocês quiserem trocar depois, estou à disposição. A gente pode trocar umas figurinhas aqui. A DigitalNet, né? Talvez algumas pessoas já podem ter ouvido falar. Nós atuamos no mercado de videoconferência desde 2005. Estamos aqui em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Acredito que boa parte, a Unesp tem campus em várias cidades aí. Infelizmente não em Ribeirão, mas a gente conhece em Bauru, Jaboticabal, enfim, estamos perto, acredito, aí da maioria dos polos também. Nascemos como uma empresa de videoconferência, foi esse o principal mercado. Depois o mercado ele foi se ampliando, né, passando por comunicações unificadas, envolvendo soluções de telefonia, instant message, passando pela plataforma de web colaboração, como Zoom, Webex, enfim. Passamos por toda essa jornada, mas sem dúvida o ano de 2020 aí é o que representa de mais significativo em termos de mudança e de que vem pela frente, né? Atuamos não só no mercado educacional, acabamos atuando em diferentes verticais, mas se vocês notarem ali tem bastante
alguns logos também que representam aí o mercado educacional, e o tema da palestra hoje vai ser 100% focado para isso. E qual que é o contexto que eu queria trazer aqui para a gente começar a discussão, né? A gente está vivendo um cenário completo de incerteza, muitas notícias vêm e vão, e todas essas que eu vou colocar aqui, eu tirei hoje dos portais de notícias da internet, né? Então não tem nada mais do que um dia essas informações. Então a gente está vendo aqui que uma parte das escolas já estão prontas para reabrirem, porém a gente vê aqui embaixo são para só atividades extracurriculares, não vão ter atividades de aula por hora, talvez isso venha com a nova fase que a gente vai entrar. Então, são bastante coisas que está acontecendo, inclusive essa notícia aqui, na verdade ela é até de ontem do fim do dia, mas já existe um trabalho aí que permite que o ensino remoto ele pode acontecer até o final de 2021. Então, a gente sabe que mesmo que venha uma vacina, mesmo que venha algo que mude essa rotina, o sentido de insegurança que gerou na comunidade, com certeza vai perdurar por mais tempo. E o último ponto aqui é que mesmo que tudo isso aconteça, né, muita gente vai ser contra o retorno presencial. E aí você pode colocar pessoas no grupo de risco, pessoas que têm alguém em casa que não podem ficar doente em hipótese nenhuma. Então, a gente tem que, como figuras do ambiente educacional, a gente tem que pensar numa forma aí de poder atender todos os públicos que a gente precisar. Durante a palestra aqui, eu gostaria que vocês ficassem na mente uma informação, tá? Quando a gente está nesse tipo de audiência aqui, num evento online, e qualquer coisa que nos tira a atenção, a gente tem um período aí, em média, de 23 minutos para a gente conseguir retomar esse foco, né? Isso vai ser muito importante para a gente ao longo da apresentação, porque é algo que eu quero que vocês lembrem desses 23 minutos. Quer dizer, qualquer distração, qualquer coisa que nos tirar do que a gente está fazendo aqui, posso voltar imediatamente, mas para ter completa atenção, pelo menos 23 minutos é o que é necessário. Pessoal, se alguém quiser me interromper, eu não sei como tem sido a dinâmica aí das apresentações, mas fiquem à vontade, eu quero fazer bem interativo mesmo, trocar bastante informação. Enfim, estou aqui à disposição, acredito que vocês também possam ficar à vontade aí. E aí o tema, né, o que a gente vai abordar é como que a gente pode garantir a qualidade desse método de ensino híbrido. É algo muito recente, é algo que pouco se falava anteriormente, né? A gente falava muito do EAD, do ensino à distância, mas não mesmo de uma metodologia de ensino que você tem que pensar que uma parte da sua audiência vai estar presencial, outra parte vai estar remota. E aí, o que a gente tem que pensar nesse sentido para poder viabilizar uma melhor experiência para tanto os alunos que estão presencial, quanto para os que estão remotos, e principalmente, né, a gente tem que pensar aqui nos docentes, que sem dúvida nenhuma um dos que podem ficar mais estafados, aí, mais cansados, exaustos, se não tiver as ferramentas necessárias para isso. Parte disso, né, o que se envolve, quais são os desafios de nós gestores aí da área de TI, ou do pessoal que está liderando esse projeto, para fazer uma implantação de uma metodologia de ensino híbrido? Primeiro, a audiência vai flutuar. Um dia o aluno pode estar presencial, outro dia remoto, um dia que não puder estar presencial, às vezes ele vai estar na casa de um outro parente, e a gente sabe que para esse período passar, o retorno às aulas, aqui não só falando no caso do ensino infantil, é um dos principais, dos primeiros que tem que voltar, como que o pessoal vai trabalhar, mas isso se estende também para o conceito aí de ensino à distância, de ensino superior, tudo isso a gente vai falar bastante aqui de alguns projetos que a gente tem atuado, que engloba praticamente todas as áreas da educação aí. E o que eu gostaria aqui no fim aqui dessa hora, ou desses 40, 50 minutos que a gente vai trocar de informação, é que lá no fim a gente entenda um pouco mais de como que a gente pode promover uma experiência uniforme para todos
independente do ambiente que eles estejam, né? Essa é a mensagem. Ser o menos impactante, o menos traumatizante, independente do espaço que você esteja, assistir uma aula desse método de ensino híbrido. Por fim, dando um último contexto aqui, entendo que vocês, mais do que ninguém, conheçam, né? Essa metodologia de ensino à distância, ela sempre existiu, e aqui a gente tinha dois tipos, né? Que era o assíncrono, que é você disponibilizar um conteúdo sob demanda, e o pessoal assiste quando ele quer. O outro, que é o síncrono, né? Que na verdade era um evento já 100% online, mais ao vivo, que você tinha um palestrante, esse eventualmente também já até acontecia, e o que a gente vê como a novidade, e é o que de fato vai acontecer, né? A gente está falando aí de voltar com 20% dos alunos na sala, quando melhorar bastante, talvez esse número vai para 40%, mas a gente chegar até no 100% vai levar um tempo. E aí que a gente está falando dessa metodologia de ensino híbrido, que vai envolver tanto pessoas presencialmente quanto virtual, sem maiores segredos. Do que nós vamos falar hoje, né, para dar esse contexto? Primeiro, principalmente, de soluções que vão atender essa demanda e o mercado do ensino híbrido. Porém, a gente não vai perder o foco aqui na questão de flexibilidade, né? A gente sabe que um investimento desse porte, dessa magnitude, ela não pode ser algo que eu vou gastar, vou investir o meu dinheiro agora, daqui um ano acaba-se a pandemia, e é algo que eu nunca mais vou aproveitar, ou que eu vou perder o investimento. Muito pelo contrário, a gente entende que o investimento que está sendo feito agora, apesar de ser por conta de uma pandemia, com certeza, ao longo prazo, ele vai trazer muito mais benefícios para o ambiente acadêmico, para o ambiente educacional, do que, de fato, nesse momento de pandemia, que agora ele é uma solução quebra-galho, na verdade. A gente está atendendo uma demanda para a pandemia, porém, esse investimento ele vai perdurar aí por muito mais tempo. E quando a gente fala de consistência, ali no fim, na verdade é o seguinte, né? A gente precisa que o docente, a pessoa que vai colocar o seu conhecimento, compartilhar isso com os outros, com outros alunos, a experiência para eles seja consistente, né? Imagina o cara ter que ficar se preocupando se o microfone dele está aberto, se a câmera está focando ele de uma maneira de maneira correta. A gente sabe que é um ambiente o educacional é um ambiente muito preocupante por isso. Então, essa consistência de experiência para o docente poder ministrar uma aula sem ter muita preocupação com a tecnologia e se preocupar com a qualidade do conteúdo que ele vai compartilhar é fundamental. Hoje, a gente vai acabar falando um pouco mais de tecnologias para salas de reunião, para salas de aula, na verdade. Porém, esse espectro de produtos, ele engloba desde headsets, passando por soluções mesmo dedicadas de videoconferência. Enfim, existe hoje um portfólio completo de soluções que podem atender essa demanda. Especificamente hoje, a gente vai tratar dois pontos mais diretamente, mas fica aqui a chamada, né, a leitura de que, na verdade, esse contexto ele é muito mais amplo. Alguma dúvida? Todos acompanhando? Tranquilo? Vocês devem ter percebido aí que, conforme eu me mexi, a câmera ela acabou me enquadrando de uma maneira automática. E quem está sendo o responsável por tudo isso, na verdade, é esse equipamento que nós estamos apresentando aqui. É um equipamento da Poly, que chama Real Presence Studio, e esse tem sido aí o grande viabilizador desse modelo de ensino híbrido que a gente chama, né? E esse equipamento, inicialmente, ele não foi concebido como um equipamento educacional, porém, por um momento de mercado e justamente por esse recurso de seguir o apresentador, ele acabou tomando muito. Foi um processo até que se começou aqui pelo Brasil, né? O brasileiro, com a sua vontade de inovar, aí, de resolver problemas, acabou identificando isso como uma oportunidade, e hoje a Poly está explorando isso mundialmente por conta desse trabalho que começou aqui no Brasil. Então, o que ele é? Ele é um equipamento, uma barra de som, né? Imagina um soundbar,
que na verdade ele tem os recursos de videoconferência embarcado dentro dele. Nós temos uma câmera Ultra HD, na verdade, uma câmera 4K aqui, com um campo de abertura de 120 graus e zoom digital, tudo no mesmo equipamento. O que eu preciso para conectar? Apenas um cabo USB que interliga o equipamento com o meu computador. E aí a gente já vai falar isso mais para frente, vai funcionar, obviamente, em qualquer plataforma. Inclusive, essa é a primeira vez que eu pessoalmente estou usando na plataforma da Webex e não tive nenhum tipo de problema para isso, pelo contrário. Como eu disse, né, quais são os recursos que estão disponíveis? A câmera aqui no centro dele, né, uma câmera, a Polycom é muito conhecida, a Poly é muito conhecida tanto pela as qualidades dos dispositivos de áudio e de câmera, então não é diferente nesse equipamento. O recurso que eu falei ali, ele tem tanto o recurso de focar no apresentador, que é o que eu estou fazendo aqui, quando eu me mexo um pouco, ele está configurado para fazer esse tipo de foco. A gente tem um modo de foco também de discussão, então se eu tiver mais pessoas na sala, ele vai enquadrar as outras pessoas, ele vai enquadrar a pessoa que está fazendo. Imagine isso como sendo um estúdio de televisão portátil, é isso que a gente fala aqui. Ele tem os microfones que fazem a captação desse áudio, e aqui eu não estou tendo que estender meu tom de voz, eu não estou tendo que preocupar falando direcionado no microfone. Se eu estou me locomovendo, acredito que a experiência para vocês aí do áudio também não deve variar tanto, e é justamente isso que a gente gostaria de passar como mensagem, né, que essa liberdade que a gente pode proporcionar para os instrutores, para os professores, é algo que tem muito valor agregado. E, por fim, ele tem um sistema de som bem potente, então, se eu tiver com um aluno remoto, o aluno precisar fazer alguma pergunta para o professor, ou alguém na sala precisar fazer uma pergunta, o aluno remoto vai ouvir. Quer dizer, a gente está trazendo aqui muita interação, muito dinamismo, através apenas de um equipamento aí que pode atender todos esses recursos de sala, né? A gente que é do mercado de videoconferência, como eu disse, desde 2005, para a gente era algo impensável, conhecendo todos os desafios que tinha, a simplicidade e a qualidade que se está embarcado num equipamento como esse, é um fator que mudou e está mudando o mercado aí, como mudou essas plataformas de web colaboração. Entrando, pessoal, aqui já mais nos detalhes, né? O primeiro modo que eu falei que é o que realmente fez esse equipamento servir como uma luva para o mercado, para o segmento educacional, é esse recurso do modo apresentador, né? É algo que não tinha sido concebido só para isso, mas que quando teve esse estalo que poderia atender uma demanda, eu tenho esse número, o número de comercialização desses equipamentos mais do que quadriplicou, na verdade, né? Então, assim, e hoje muito liderado pela questão do mercado educacional. Como eu disse, são basicamente dois recursos de framing, que a gente chama, né, ou de rastreamento. Um que é pelo apresentador, então onde eu for, essa câmera ela vai tentar me seguir, sempre que possível, eu ficando dentro daquele ângulo de visão de 120 graus. E se a gente mudar o modo para uma sala de reunião, para um ambiente administrativo, a gente tem o recurso de por conversação, que ele vai tentar sempre ou focar o grupo todo, ou quem está falando, para ter essa melhor experiência de quem está do lado remoto acompanhando. Alguma dúvida? Legal? Ok. O segundo recurso, pessoal, esse aqui eu também, e aqui eu vou retomar aquele dado que eu tinha dado lá dos 23 minutos, para a gente retomar a atenção num ponto. Imagina que eu estou dando uma aula aqui, que eu estou compartilhando um conteúdo, e aí vem uma obra ao lado, um barulho na sala externa, ou mesmo dentro da sala, alguém que abre um saquinho de salgadinho, e isso vai gerar um ruído e vai entrar dentro da reunião. A solução da Poly, o estúdio aqui, ela se preocupa até com isso. Então, a gente está vendo ali barulho de teclado, ruído de máquinas, conversação externa, tudo isso é possível de ser eliminado. Para dar um exemplo para vocês,
eu tenho um copinho plástico aqui na minha mão, comum, tá? Um copo plástico de café. E o que eu vou fazer agora, eu vou apertar, vou fazer bastante barulho aqui. Eu queria que vocês vissem como que o equipamento vai se comportar. Tá? Eu vou tentar fazer de uma maneira bem transparente e vocês me falam, se puderem sinalizar e dar um ok, se o barulho de fato foi suprimido. Então, se alguém puder me dar um feedback aí, deu certo ou falhou o teste? Funcionou? Alguém ouviu o barulho? Funcionou. Deu certo. Legal. Então, assim, a ideia é exatamente essa, né? Tudo que não faz parte do ambiente educacional, do ambiente de sala de aula, que é possível da gente, com a tecnologia, tirar da preocupação do docente ali, ou de quem está fazendo, administrando a aula, é o que o equipamento se propõe a fazer. Então, desde da captura da imagem, passando pelos ruídos externos numa reunião, é isso que a gente está propondo aqui como um processo de melhoria para a gente adequar e ter um ambiente o mais preparado possível para esse docente. Tem um outro recurso muito bacana, que esse eu vou tentar mostrar para vocês aqui de uma maneira um pouco mais direta, é o que a gente chama aqui de Acoustic Fence, né? É um recurso que você delimita uma área, aqui no caso eu delimitei um ângulo de abertura também de 90 graus, e tudo que for ruído fora desse barulho, fora desse ângulo de visão do equipamento, ele vai cortar também. Então, se eu estiver numa sala de aula, definido aqui a parte frontal da sala como a parte de captura, qualquer ruído que acontecer fora desse espaço, ele vai cortar. E para mostrar isso, eu vou sair contando aqui na sala, tá? Eu não vou parar em nenhum momento de contar. O que eu acredito, que eu espero que aconteça, é que vocês aí, em algum momento, parem de me ouvir. Tá? E aí, se eu parar de me ouvir, vocês me falam depois em que número que foi. Então, eu vou sair contando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Três, 24. Deu certo também, pessoal? Pararam de me ouvir? Sim, paramos no 9. Isso. Então, assim, aqui eu também tenho uma limitação de espaço, né? Eu não consigo passar tanto além do equipamento, mas eu não parei de contar em nenhum momento. De acordo com esse ângulo de abertura que eu tinha colocado, o equipamento entende que esse é um ruído fora do espaço de cobertura e ele acaba eliminando. Então, assim, são ferramentas poderosíssimas, né? Você pensar na qualidade e no padrão que você pode atingir, disponibilizando isso para o seu aluno, para o seu professor. Qual que é o principal ponto? Pois não. Vladimir, só o Alexandre Ribeiro fez uma pergunta, ele perguntou qual a distância máxima de um cabo extensor. E também o Alexandre fez uma outra pergunta, qual a distância que ele pode ficar do computador? Acho que essas duas perguntas são parecidas, né? Entendo que a distância que o equipamento pode ficar. Ele vem com um cabo de 5 metros, padrão, né? E aqui, a gente como fabricante, representando o fabricante, nós não... depende de cada caso. A gente já trabalhou casos com extensor de 5 metros que funcionou, tem alguns tipos de extensor que tem melhor qualidade. Ao pé da letra, nós vamos dizer que é o cabo de 5 metros, por exemplo, que é o que ele vai conseguir cobrir. De cada caso, dependendo da qualidade do cabo que estiver sendo fornecido, a gente entende e a gente sabe que ele vai suportar um pouco mais. Mas aí é específico, tá? A gente tem que tratar isso ponto a ponto. Aqui no caso, a gente tem um cabo de 5 metros, mais um outro de 5 metros para conectar. Funciona, mas, sendo literal aqui, a princípio o cabo padrão que vem com o equipamento é de 5 metros. Um ponto que eu ia tratar aqui com vocês, pessoal, é referente a como que essa tecnologia é embarcada e disponibilizada. Esse é um ponto muito sensível,
Tá? E esse é um ponto que eu queria reforçar aqui e deixar isso bem claro. Toda essa tecnologia que eu falei, desde lá do recurso de acompanhar o apresentador, que eu vou retornar ele aqui agora, né? Eu tinha tirado, eu vou voltar ele aqui para o modo de seguir no apresentador. Né? Esse é o controle do equipamento, eu tinha tirado, agora eu voltei justamente para a gente voltar e agora ele vai começar a me seguir. Todo esse recurso, tanto do modo apresentador, quanto do bloqueio de ruído, quanto do Acoustic Fence, ele é todo embarcado no equipamento. Ele não requer que eu instale nada no computador do professor, do aluno, enfim. Eu não preciso me preocupar nem com isso. A gente sabe que tem algumas soluções que às vezes você tem que instalar no computador do professor, se o professor muda de máquina, o recurso já não vai funcionar. Aqui não, toda a inteligência, processamento, todos esses recursos que eu mostrei, embarcado na solução. Se você tiver amanhã com outro computador, com uma outra plataforma, tudo vai funcionar da maneira mais transparente possível. E aí, é exatamente isso que eu queria falar, né? Das plataformas. Hoje, a gente vê dentro de um ambiente educacional, não existe uma receita única. Não existe um que usa o Classroom ou um só que usa o Teams. A gente vê muitas vezes dentro do mesmo ambiente várias dessas soluções coexistindo. A gente tem o Zoom, que foi adotado massivamente, a gente tem o Big Blue Button, que é muito utilizado no segmento educacional. Por que a tecnologia, essa solução, ela se integra com todos? Porque, no fim do dia, ela é uma solução USB. Ela não é algo nativo de videoconferência. Na verdade, ela é um dispositivo USB. Então, no fim do dia, a gente pode pensar como uma web câmera muito evoluída, com todos os recursos embarcados nela, sem ter que se preocupar com qual plataforma a gente está usando. E, obviamente, que uma webcam não vai ter todos esses níveis de recursos que a gente apresentou aqui, até por conta do formato dele. Então, por fim, aqui, essa era a primeira parte da apresentação. A primeira solução que eu queria que vocês se familiarizassem um pouco. Sei que pode ser novo para alguns, para outros nem tanto, né? A gente já sabe que tem alguns trabalhos na própria Unesp em andamento nesse sentido, mas quem tiver interesse ou curiosidade, o equipamento, a gente acaba sempre tendo equipamentos para demo, enfim, a gente pode conversar sobre isso. Mais alguma dúvida referente a esse primeiro momento, esse equipamento? Tranquilo, né? A segunda solução que a gente tem trabalhado bastante para essa vertical educacional é algo que, assim, a gente falou, ok, nós falamos do professor se locomovendo, do professor falando na sala de reunião, mas e se o professor precisar, com certeza ele vai precisar tomar nota num quadro, passar uma informação, passar alguma coisa numa lousa. Hoje, qual que é a solução que a gente tem? A gente pode tentar focar isso com a câmera, enfim, dar algum jeito, mas existem soluções também profissionais que a gente pode viabilizar. Então, eu vou fazer uma demonstração para vocês. Esse é o nosso quadro branco aqui da sala de reunião. Eu vou tirar só do Zoom, para vocês terem uma visão um pouquinho mais ampla. O equipamento que nós vamos mostrar agora, esse que está na tela aí, é o Captivo. Ele é uma câmera inteligente que faz a captura do quadro. Vocês vão ver o nível de qualidade que ele apresenta da imagem para isso ser armazenado e disponibilizado para os alunos. Tá? Vou voltar aqui para o modo apresentador. E como que funciona esse Captivo? Tá? Eu vou fazer uma demonstração também em real time aqui para vocês, eu só vou passar um pouco das características dele para vocês estarem familiarizados, mas ele nada mais do que um equipamento que é instalado sobre o quadro. O requisito que a gente precisa para que ele funcione é que seja um quadro branco. Aqui na sala, inclusive, ele é meio leitoso, né? Ele é meio pastoso, assim, não é um branco, mas ele tem que ser uma lousa branca, um quadro branco, uma parede branca, enfim, qualquer coisa que seja branco aí, que dê esse contraste na solução. Não pode ser verde, não pode ser preto, qualquer tom de branco, a inteligência artificial embarcada nele já vai dar uma qualidade muito grande. Como eu disse, ele é composto pela câmera de captura, que na verdade é o que vai fazer a leitura de todo o quadro. A área do quadro, né? É óbvio que ele tem uma limitação, então eu posso chegar de quadros de 1,80 m de largura por 1,20 m de altura.
Esse meu quadro aqui, ele é menor que isso, né, mas ele pode chegar, sim, até esse nível máximo aí de 1,80 m por 1,20 m. Eu tenho um padzinho aqui que a gente chama, na lateral, acredito que a câmera deve ter seguido aqui. Esse pad é para dar controle, né, a imagem do quadro ele é acessado via browser, via navegador de internet, mas para eu ativar, eu tenho esse recurso de segurança na sala. Então quer dizer que eu nunca vou conseguir acessar a minha câmera na minha sala de aula ou no meu escritório, se eu não fisicamente autorizar pelo pad aqui. É um recurso mais de segurança do que qualquer coisa. E o compartilhamento desse quadro aqui, que eu vou fazer em breve para vocês, ele vai acontecer de duas formas. Ele pode acontecer tanto como um conteúdo de uma videoconferência, e eu compartilhar isso como eu estou fazendo aqui com vocês, como eu vou fazer em breve pelo Webex, ou também pode ser feito um acesso direto através de um endereço aqui, que depois eu posso disponibilizar para alguém que tiver curiosidade de conectar, mas dá para funcionar. Então, se fosse só uma audioconferência e eu quisesse compartilhar meu quadro com pessoas que estão remotas, basta eu enviar o link por e-mail, por WhatsApp, vai funcionar no celular, vai funcionar no computador, isso sem instalação de nenhum plugin. Tá? É muito simples mesmo de se conectar. E, óbvio, a única coisa que a gente precisa para funcionar é um ponto de rede de alimentação. Ele conecta no Wi-Fi hoje sem nenhuma dificuldade. O que ele se propõe a fazer? Ele vai fazer a captura da imagem, e aqui a gente já vê ali um pouco da melhora que ele faz. Né? O quadro de vidro, ele apresenta uma imagem, e na frente, a imagem que a gente vai ver que ele apresenta é completamente diferente de uma imagem do quadro de vidro. Como eu disse, ele permite que até 15 pessoas se conectem ao mesmo tempo numa sessão via browser, ou se eu estiver compartilhando por videoconferência, aí a minha plataforma vai dizer quantas pessoas podem se conectar. E por fim, um recurso aqui que vai ser muito importante mostrar para vocês, é que em nenhum momento eu tenho que me preocupar com uma informação que eu apague do quadro, que eu coloque, tudo isso, todo esse armazenamento ele vai fazendo pela inteligência artificial lá que é embarcado, e a gente vai ver já mais em breve. Como que ele é montado, né? Só dando um detalhe, antes de partir para a parte prática, pode ser montado na parede, como é o caso que está aqui, ou ele pode ser montado também na própria lousa. A gente tem uma ventosinha de sucção, que ela pode ser fixada ali, se a gente não puder furar, enfim, não puder ter alguma interação. A montagem é bem simples aí, inclusive para fazer demonstrações e etc. Eu peço um minutinho aqui, agora eu vou fazer a demonstração da solução mesmo na prática. Pessoal, vocês estão vendo aí a tela do navegador aí, correto? Acredito eu, se tudo estiver dando certo. Eu estava aqui com uma mensagem já salva, né, o evento WebInfo da Unesp, dia 7/10, evento de aulas híbridas aqui que a gente está tratando. Eu vou apagar essa informação. Vou colocar aqui que eu estou fazendo uma... caneta que às vezes acaba não ajudando, né? Mas, vamos lá. Então, o que eu queria que vocês notassem aqui, né, nesse caso, deixa eu tirar o... O que vocês notassem assim, é que vocês devem estar vendo que o meu quadro aqui é um quadro leitoso, né? Deixa eu só reforçar que minha caneta estava fraca. É um quadro leitoso, ele parece meio opaco, mas a hora que a imagem ela é apresentada, e aí eu garanto que se vocês tiverem uma caneta melhor que a minha aqui, essa imagem ela vai ser mais nítida possível. Então, se a gente fizer aqui o reforço, a qualidade dele é excepcional. A gente vê que
o nível de brancura aí que ele atinge e como ele exibe a imagem é diferente. E o que eu queria mostrar, né, um ponto da inteligência que ele está embarcado, além dessa melhora na imagem que ele faz, né, desse nível de branqueza aí que ele apresenta, é que tudo que eu vou escrevendo, se eu escrever aqui 5 lousas, enfim, 10 lousas, 12 lousas, chegou no fim da minha aula, eu tenho 2 opções aqui de ações que eu posso fazer, né? Se vocês notarem aqui na parte de baixo, eu tenho um botão de timeline, que eu posso voltar para qualquer quadro que eu tenho anteriormente. Então, se o aluno tiver com uma dúvida lá do começo da aula, eu posso pegar essa informação, voltar, ou se ele quiser precisar de mais algum tempo para fazer a cópia dessa informação, isso tudo está aqui disponível. E, terminando a aula, se eu quiser disponibilizar isso no ambiente educacional, aí no Moodle da vida, no Canvas, em qualquer lugar que o aluno acesse essa informação posteriormente, eu tenho a opção aqui de fazer um download da aplicação para ela ser utilizada aqui. Se alguém tiver curiosidade e tiver tempo, quiser conectar, pode fazer pelo celular, pode fazer pelo computador. O endereço é esse aqui, ó. Deixa eu voltar aqui no ao vivo. Tá? O endereço é esse aqui, captivo.live. Na hora que vocês abrirem essa página, provavelmente vai perguntar o nome de vocês. E, além do nome, vai perguntar por um código, que é um código que fica disponível aqui, cada equipamento tem um. Então, você, adicionando essa informação, o teu nome e esse código, você vai conseguir acessar esse equipamento. Provavelmente, se alguém estiver fazendo, aquela quantidade de participantes, já apareceu primeiro. Eu, como sou moderador aqui, eu tenho que aceitar, mas provavelmente o Rodrigo, a partir desse momento, ele já tem acesso. Rubens, Luiz Felipe. Eu vou ter um limite aqui de 15, pessoal. Infelizmente, não vai dar para aceitar todos. Então, a gente está vendo aqui que Fábio, já tem bastante pessoas conectadas. Fábio, Vladimir novamente. O Alan está perguntando em que formato fica o download do arquivo. Ele fica em PDF ou pode ser feito também um snapshot. Hoje a alternativa que a gente vê muita gente fazendo muitas vezes a pessoa tirando uma foto, né, do quadro. Mas ele fica disponível. Eu posso tanto fazer um snapshot ou fazer um download do PDF. E aqui eu posso fazer, já estamos chegando aqui perto dos 15. Fred, Fabrício, José, 14. Acho que é isso. Pronto. Atingimos a capacidade, pessoal. Agora, ninguém mais. Mas eu fazendo esse download, ele fica disponível em PDF. Eu vou fazer um. O recurso, essas lousas, elas não são armazenadas em nenhuma nuvem, em nenhum lugar. A gente não tem que preocupar, por exemplo, com o LGPD. Ela fica disponível no instante dessa sessão e depois de encerrada, essa informação é destruída. Então, eu tenho que tomar cuidado de fato, fazer um download aqui desse conteúdo, porque uma vez que ele encerra, ele não vai estar mais disponível. Aqui eu vou fazer vou dar uma nota. Se vocês perceberem, está aparecendo uns pontos na imagem. Isso daqui é a fixação da nossa lousa. A gente poderia ter feito um ajuste. Aí eu vou deixar aqui a minha falha. Eu não testei antes aqui e não tinha visto que por algum motivo o pessoal tinha estendido a área. Mas pelo software eu posso delimitar a área, por exemplo, de cobertura. E aí eu poderia definir que a cobertura fosse só uma área útil aqui. Tá? Esse é um processo bem simples também, mas o que ele me eliminaria era esses botões aqui que ficam aparecendo sem problema nenhum. Processo muito simples
e tranquilo também. Pessoal, esse é o Captivo, é uma solução muito interessante, também assim, não nasceu só para o mercado educacional, mas acabou servindo aí como uma luva para atender esses desafios que se apresentaram com a plataforma. Eu vou fazer só o download aqui. Fábio. Pois não? Oi, é o Júnior que está falando também. E tem mais, acho que 2 perguntas, uma delas bem interessante sobre a parte do Captivo, perguntando como funciona a criação das lousas. Cada vez que apaga, uma nova imagem é gerada? Eu não tenho que me preocupar com nenhum tipo de ação manual sobre isso, tá? A inteligência é 100% embarcada no equipamento. E como que ele faz essa leitura? Ele está tirando fotos aqui em tempo real do quadro. À medida que ele percebe que uma informação foi retirada, que ela não estava lá antes, deixa eu voltar aqui. À medida que ele percebe que algo que estava no quadro foi removido, ele salva um timeline ali. Que acontece? Por que isso, né? Eu posso ir preenchendo o máximo de informação que eu tenho. Porém, à medida que eu tiro alguma informação, é o momento em que ele vai salvar esse timeline aqui. Então, não tem nenhum tipo de ação manual ou humana para isso, é 100% automático. Então, aqui provavelmente a gente já vai ter um quadro aqui, que era o quadro anterior salvo, sem eu ter chegado perto do computador. Então, eu tenho um quadro aqui que era com código. E eu tenho aqui, agora, o quadro ao vivo, que é esse último. Se eu tirar alguma informação e colocar algo que não estava, ele automaticamente já tem uma imagem salva dessa daqui. Mais alguma dúvida, pessoal? Fábio, é possível apagar ou salvar apenas aquelas lousas que desejar? Já foi respondido. Na verdade, assim, uma vez salvo, isso daqui de tirar, você pode eliminar a página do PDF. Né? Você gera um PDF, você tira essa informação, depois você pode deletar. Diretamente aqui no software, não. Tá? Só pelo PDF mesmo que é gerado depois da reunião. E na timeline ele salva um frame que pode ser modificado para .pdf? Ele salva no formato quando é feito o download no PDF. Esse frame aqui, eu não tenho mais como editar, né? Uma vez que ele já salvou, por exemplo, uma tela anterior, uma informação anterior, eu não tenho mais ação sobre essa tela, na verdade, a não ser recuperar ela e apresentar aqui na reunião. Depois que eu fizer o download, se eu quiser jogar isso no PPT, jogar uma imagem por cima, dar o tratamento, tranquilo. Mas na plataforma, não. A plataforma é sempre e disponibilizar isso de uma maneira no PDF depois para alguma ação. Ok. Vou voltar aqui para... Oi. Tem mais um? Fábio. Está me ouvindo? É o Júnior novamente. Tem uma pergunta que ela vem desde a hora que você estava falando ainda do estúdio e ela não foi respondida, tá? Quando você quebrou o copinho plástico que você amassou para fazer barulho, você parou de falar. Você falando e quebrando o copo, elimina apenas o som do copo ou sua voz continua? Não, ele elimina, não elimina 100%, mas a expectativa é que ele reduza. Então, eu vou fazer esse teste. Eu vou tentar ficar falando aqui o máximo possível e continuar com o barulho do copo. Espero, o que é esperado é que ele reduza e que vocês continuem me ouvindo aí. Eliminar 100%, entendo que não vai acontecer. E aí? Ficou inteligível a minha fala? Deu para entender? O copo atrapalhou muito? O feedback de outro. Para mim ficou legal, mas eu sou suspeito. Eu posso continuar falando, eu estou continuando fazendo barulho, falando. A gente sabe que provavelmente não vai ser 100% perfeito. Aqui na sala está me incomodando bastante o barulho, na verdade. Para mim é um barulho que até falar e ficar ouvindo incomoda, mas a tecnologia é esperado que ela suprima o máximo possível e que dê prioridade na minha voz. Fábio,
apresentação com projetor multimídia, ele também cria a mesma condição no timeline de frames? Ô Lázaro, esse dispositivo, ele não é uma solução interativa, né? Se você estiver falando daquelas soluções interativas, esses são os recursos um pouco mais avançados. Aqui, a perspectiva é assim, se ele tiver uma projeção, ele vai captar a imagem da mesma forma. Ele capta, é como se ele tirasse milhões de fotos, ou como se ele estivesse filmando o quadro mesmo. Então, se tiver uma projeção aqui, provavelmente ele vai captar também. Eu, pessoalmente, nunca fiz esse teste, mas entendendo como a tecnologia opera, acredito que sim, tá? Ok, obrigado. Fábio, tem uma pergunta ainda sobre o estúdio, mas depois eu volto para uma sobre o Captivo. Sobre o estúdio ainda, para o equipamento de videoconferência, qual o requisito de hardware do computador que ele exige? Olha, a gente sabe que ele funciona aqui com múltiplas plataformas, diferentes OS, Mac, Windows, enfim, várias plataformas. Estou para falar aqui para Linux também, entendo que sim. Os requisitos de hardware mesmo, a minha máquina é uma máquina limitada, mas eu sei que isso não é um parâmetro. Eu precisaria confirmar especificamente qual que é o mínimo processador que ele suporta, qual que é o mínimo a especificação. Mas eu digo por experiência que a máquina que eu estou usando, ela é uma máquina não tão bem antiga, na verdade. Ela é dos idos aí de 2011, 2012, e ela não passa nenhum aperto para funcionar com o software. Na verdade, assim, ela não instala nada mais do que um driverzinho, como se conectasse um mouse. Né? Não tem nenhum aplicativo que vai na máquina, nada que seja mais pesado do que isso, falando da parte... e foi até bom que tocou nesse ponto. Eu acabei passando aqui, a gente está num ambiente, entendo aqui, de administrativo de redes, né? Enfim, toda a gestão desses equipamentos, hoje, existe um serviço em nuvem que é disponibilizado para esses equipamentos, que toda a parte de configuração ela é centralizada nesse portal. Então, o equipamento, apesar de ele ficar conectado ao USB, ele tem um Wi-Fi embarcado nele, que se eu deixar ele conectado no Wi-Fi da sala, no Wi-Fi do ambiente, eu posso fazer essa gestão remota dos dispositivos. Então, eu posso, por exemplo, programar uma atualização de firmware à meia-noite, algo fora do período, fazer isso para 10, 15, 20 dispositivos, que ele vai funcionar tranquilamente. Esse é um ponto bacana que eu acabei passando, mas ele apresenta aí uma gestão centralizada de todos os dispositivos que estão na rede. Fábio, sobre o Captivo, só alertando aí o tempo, são 18h04 já. A opção do OCR é interessante, o Marcos Roberto falou. Há também reconhecimento para formas geométricas? Não. Entendo que esse é um recurso de um quadro também interativo, né, que às vezes você, quando desenha um círculo fora do formato, ele corrige. Aqui, pessoal, eu estou usando um pincel atômico, tá? Eu estou usando uma caneta que o desenho dela, na verdade, é analógico, né, é 100% analógico, e ele não embarca nenhum tipo de correção, outra que não essa correção da clareza do quadro e do formato. Tá? Ele não vai mudar uma imagem que eu escrevi, ele não vai fazer nada além de deixar a imagem branca, nítida, o mais branco possível, e qualquer informação que é adicionada ou retirado, ele vai fazer isso. Então, se a pessoa tiver a letra feia ali, tiver a mão ruim de desenho, isso também vai acabar sendo reproduzido na imagem que é gerada. Lotação máxima para o Captivo, desculpa. Oi? Pode falar. Não, só reproduzindo um questionamento aqui do Rubens, a lotação máxima para o Captivo é de 15 usuários. 15 usuários nesse formato que ele é o hospedeiro, né? Ele é ele que está recebendo as conexões. Mas se a gente estiver compartilhando isso no ambiente aí de Webex, de Zoom, pela videoconferência, no caso eu estou fazendo com vocês pela videoconferência, e algumas pessoas conectaram pelo serviço. Então, mais pelo serviço, sim, até 15 usuários na mesma sessão. Eu, como iniciei, sou moderador, eu tenho controle de quem vai conectar ou não.
Tá. O José Castanho perguntou se seria possível uma comparação com o Jamboard. Olha, eu tive pouca experiência com o Jamboard. Eu entendo que o Jamboard ele tem uma pegada um pouco mais digital, assim, né? Ele é como se fosse uma... e aí me corrijam se estiver errado, eu não tenho a pretensão de conhecer tudo, mas eu entendo que ele fosse como se fosse uma TV touchscreen, né? Ele é um dispositivo touchscreen, que aí eu escrevo, ele tem uma tela capacitiva, ele entende o meu toque ali. É isso que eu conheço do Jamboard. Aqui eu estou falando, de novo, é um quadro, é uma lousa de vidro. Eu estou falando que pode servir para uma lousa de aula do mesmo padrão ou de uma lousa branca. A expectativa aqui é que eu não tenho que investir num sistema avançado para viabilizar minha aula híbrida. Eu estou falando de um sisteminha que eu instalo em cima de um quadro existente, de uma lousa existente, continuo usando um pincel existente, eu não tenho que dar um treinamento para o meu professor avançado. O que ele precisa é acessar aquele link, digitar aquele código e apertar o botão. O resto ele vai fazer o que ele já está sabendo, que é usar o pincel atômico, que é escrever na lousa, enfim. Vejo como outro tipo de solução já mais voltado para esse quadro interativo, mas essa confusão é normal, extremamente normal, porque a gente está falando de algo aí que acaba se assemelhando. Pessoal, perguntas, bem-vindas, me interrompam aí, estou aqui para responder. Aqui, compartilhando já, chegando para o fim, mas eu continuo à disposição, mas alguns projetos que a gente tem atuado, a gente tem um caso aqui, esse é um das principais referências hoje no Brasil, são 50 unidades desse estúdio, e aí para um grupo educacional que nem eu disse, oferece educação infantil, ensino médio, não sei nem se esses ainda são os termos utilizados, mas e universitário. Então, a instituição acabou adquirindo solução para as 3 frentes educacionais que eles trabalham. Já estão instalados e funcionando essas unidades. E aí vocês veem, né, no caso aqui é o mesmo sistema, é um suporte de teto que foi disponibilizado. A gente tem um suporte de chão, se precisar de maior mobilidade, né, se isso precisar ficar numa sala, às vezes, num outro dia, numa outra sala, o suporte está até aqui do lado. Então, isso tudo foi pensado para a gente poder aí atender diferentes cenários. Mas, basicamente, a instalação foi feita ali um pouco acima do projetor. A expectativa é que o professor, dentro desse ambiente aí, tenha a mesma flexibilidade que eu tive durante toda a palestra. Se ele precisar caminhar até próximo dos alunos, se ele precisar escrever na lousa, enfim, ele não tem que se preocupar aí com esse... Então, a gente vê aplicações desde salas mais simples do ambiente infantil, tem outros projetos em salas mais avançadas também, como, por exemplo, numa universidade. 5 minutos. Perfeito. Já estou encerrando mesmo. Temos ambientes mais avançados como esse. Na verdade, assim, não tem uma receita única que eles atendem. Como eu disse, é uma solução completamente diferente do que a gente conhecia como videoconferência. Na verdade, ela é uma plataforma bem inteligente e muito mais próxima do usuário final do que a gente sabe que era a videoconferência antes, né? O trauma que a gente tinha antes, quando tinha que implantar uma videoconferência, quando tinha que dar treinamento. Aqui, basicamente, é a mesma experiência. O dispositivo, um cabo USB no meu computador, se eu instalar até antes de abrir o aplicativo, isso já reconhece automaticamente. Foi o que eu fiz para conectar no Webex. Cheguei na sala, coloquei antes de conectar na reunião. Quando eu entrei na reunião, ele já tinha reconhecido como meu dispositivo principal de áudio e vídeo. Não tive nem que selecionar outra fonte para fazer essa apresentação. Pessoal, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Espero que vocês possam ter tido uma ideia, se familiarizado, para aqueles que não conheciam um pouco mais o produto, aqueles que já estão tendo mais contato, que possam ter tirado algumas dúvidas. Eu cometi um ato falho aqui de não colocar meu e-mail, mas a Tatiana, enfim, acredito que tem algumas formas, posso fazer isso através até do captivo, mas meu e-mail é Fábio Piguto
E aí vocês podem ficar à vontade aqui para me contatar, tá? Fábio, a gente coloca também no material que nós vamos disponibilizar no final do evento, se você puder me enviar a apresentação. Envio sim. Se alguém quiser mandar no chat aí também. É isso, pessoal. Obrigado pela disponibilidade. Espero ter contribuído com a grandeza do evento. É uma honra poder participar e contem sempre conosco quando for o momento. Fábio, eu te agradeço em nome da comissão aqui do InfoNesp, do Web Info, né? E dizendo que tem um canal da DigitalNet também no Slack, que é para todos quem quiserem mandar mensagem, ou vocês colocarem seus produtos, ou trocarem ideias, está aberto para vocês. Agradeço, muito obrigado por vocês né, falarem, o Fábio e o Vladimir também, né? Exato. Prazer, pessoal. Desculpa, eu acabei não me apresentando. Estamos aqui em 3. Eu sou o Vladimir, eu atuo fisicamente localizado em Bauru, e estamos com o Júnior também, José Mendes Júnior, que é o nosso diretor comercial, que também participou. Ok. Eu agradeço a vocês aí mais uma vez. Prazer poder participar. Obrigado. Continue no Slack lá, que o pessoal deve fazer algumas perguntas. E Excelente, agora, pessoal, obrigado.